tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live na sede de Guarulhos e convido a você a abrir o seu coração, a se envolver com o Senhor. Ele vai falar com você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração e se envolva com a presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Entre nós.
E eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra de Deus e essa palavra vai falar sim ao seu coração. Pastor, por que vai? Porque a palavra, quando ela é pregada, a Bíblia fala que ela dá luz e entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras, ela dá luz e entendimento. E aqui a palavra de Deus, ela vai ser exposta na nossa live anterior. Você vai ver lá tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu comecei entrando num assunto, comecei falando sobre a crise de Simão. E agora o pastor senhor vai falar sobre o que? Eu vou falar a transição de Simão. Como que o Simão ele saiu, ele venceu a crise. E depois na próxima live eu vou falar a ascensão de Simão. Então é uma mensagem que ela tem três partes. A primeira parte é a crise, a segunda parte é a transição e a terceira parte é a ascensão. Agora nós vamos ver a segunda parte da mensagem, que vai falar sobre a transição. O que ele fez para sair da crise? O que aconteceu para que o Simão saísse da crise? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós falamos da crise, né? E pastor, o senhor falou desse tema porque está relacionado à vida financeira, ao momento que nós estamos vendo, está relacionado a tudo. É para todo tipo de crise, é para todo tipo de situação que está acontecendo, que está acontecendo ou que pode acontecer, porque a realidade é uma só. Estamos enfrentando uma batalha agora, uma crise, mas essa não é nem a primeira e nem a última. Já houve outras crises, talvez nessa proporção que nós estamos vendo, talvez você nunca tenha vivenciado, e até mesmo eu, mas já existiram crises, e a gente tem que saber lidar com todas elas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vamos para a nossa mensagem, Evangelho de Lucas, capítulo 5, tá bom? O nosso versículo é do versículo 1 em diante. A Bíblia diz bem assim, Lucas capítulo 5, vou fazer uma breve introdução para depois falar da transição. Esse momento de transição é importante. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Essa multidão queria ouvir a palavra. Essa multidão não estava ali interessada somente nos milagres, nas maravilhas, nos sinais, não. A primeira coisa que essa multidão queria era ouvir a palavra. Toda pessoa que quer vencer qualquer situação, qualquer crise, qualquer momento difícil, ela precisa entender que o que ela precisa é da palavra de Deus. Não, pastor, eu preciso que abra uma porta, eu preciso de um casamento, eu preciso pagar minhas contas. Não, mas antes de você sanar qualquer situação, é necessário você ouvir a palavra de Deus.
porque é a palavra de Deus que vai te dar o norteamento. Um dia eu estava na nossa sede estadual ouvindo o pastor Jaime de Amorim Campos pregar, e ele contou o testemunho de uma irmã. E ela estava passando uma luta na vida dela, um problema de saúde. E ela começou a se expor para ouvir a palavra, foi ouvindo, até que um dia ela ouviu, não da boca do pregador, ela ouviu pela palavra de Deus. Deus usa o pregador para pregar, mas quem fala ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o pregador pregava, ela entendeu pela palavra. O pregador estava falando de perdão, e de repente falou assim: por que você não perdoa o fulano de tal e tal? E ela entendeu que era com ela. No momento ela não entendeu, ela falou: eu perdoar, mas é que aconteceu isso comigo, aconteceu não sei o quê, e continuou do mesmo jeito. Só que passado alguns dias ela falou: não, realmente eu vou liberar o perdão. E na hora que ela liberou o perdão, ela ficou curada. Talvez a princípio alguém poderia argumentar e dizer: o que tem a ver a pessoa ficar curada com o perdão? Mas uma mágoa, tristeza, ressentimento no coração traz doença também, abre a porta para o maligno. Eu costumo dizer assim, a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. E essa questão de não dar lugar ao diabo é muito semelhante a essa explicação que eu vou lhe dar agora. Imagine uma casa, e de repente a casa ela não tem muro, ela não tem porta. Quando um ladrão ele entra numa casa, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele pode simplesmente entrar numa casa e pegou a televisão, pegou um aparelho de som e foi embora. Mas às vezes ele pode entrar na casa, ele pode fazer um terror, ele pode levar mais coisas, trazendo um prejuízo grande. Às vezes ele pode não somente levar mais coisas, mas ele pode ali fazer barbaridade dentro daquele lar. Por que eu estou dando esse exemplo? Talvez até meio desengonçado, né? É para você entender que quando a pessoa dá lugar para o inimigo, nós não sabemos o que ele vai fazer. E às vezes a pessoa ela dá lugar para o inimigo numa mágoa, num ressentimento, em alguma coisa, algo que ela deveria obedecer a Deus. Ela deu lugar para o inimigo entrou com a doença. A Bíblia conta a história de um jovem lunático, que o pai dele foi até os discípulos de Jesus, eles não conseguiram expulsar o demônio. Depois ele foi até Jesus, e Jesus falou assim: até quando estarei convosco, geração incrédula? E Jesus perguntou assim para o pai do menino: quanto tempo ele está assim? E o pai falou: desde a infância. O homem falou assim para Jesus: mas se o Senhor pode, tem condições de fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos livra desse mal. Jesus falou assim: se tu podes. Ou seja, o homem não conseguia nem crer, o homem era incrédulo. E na hora que Jesus falou para ele: olha, homem, tudo é possível que crê, o homem entendeu. Meu filho está desse jeito porque eu não estou crendo. E às vezes a pessoa está ouvindo a palavra, você que ouve a palavra, nem você está crendo. E às vezes por causa de não crer, por causa de não confiar da maneira adequada, é que muitas coisas têm acontecido na sua vida e você nem tem percebido. É por isso que eu volto a falar dessa multidão. Essa multidão, ela era uma multidão que ela não estava apegada aos milagres, aos sinais. Essa multidão era uma multidão inteligente, que ela queria ouvir a palavra. Ela queria saber como proceder, como agir. Quer ouvir a palavra. E na hora que você ouve a palavra, o Espírito de Deus ele te dirige. O Espírito de Deus vai te mostrar o que você tem que fazer para vencer essa, e seja lá quais forem crises que se levantar contra a sua vida, a crise no casamento, a crise que às vezes você está passando, não é no seu casamento, não é na sua vida financeira, não é com a sua família. Às vezes você está passando uma crise com você mesmo, uma crise emocional, uma crise existencial. Você está com as emoções abaladas, com os pensamentos abalados, mas essa palavra está vindo para você no dia de hoje, para você vencer essa crise. O que você tem que fazer primeiro, antes de tudo, é ouvir a palavra de Deus, e Deus vai falar com você. Continuando. E ele estava ali, a multidão estava apertando, Lucas 5:1, a multidão estava apertando para ouvir a palavra. E olha o que aconteceu: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Jesus estava observando toda aquela situação, e ele viu 2 barcos, e aí vem: e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes.
Eu já expliquei porque estavam lavando as redes, porque foram pescar, não tiveram uma pesca vitoriosa e não podiam guardar as redes sujas. Eles tinham que lavar as redes para guardar as redes limpas. Mas olha a transição. Às vezes a gente pensa que Jesus não está vendo. Às vezes a gente pensa que Jesus não está nem aí para os nossos problemas. Jesus estava ali observando tudo. Jesus está te vendo. Ah, pastor, se ele está me vendo, por que ele não faz nada? Jesus não pode fazer nada sozinho. Ah, mas ele não é Deus? Ele é Deus. Só que Deus, ele lida com seres humanos que têm livre arbítrio. Deus não lida com pessoas que não têm livre arbítrio. Deus não age por imposição. Deus, ele só pode agir na medida que você permite. E olha o que aconteceu no versículo. Vamos ver a transição agora. Nós vimos a crise. E a crise que ele havia pescado não teve resultado. Vamos ver a transição. Diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão. Jesus escolheu Simão. Jesus, ele tem te escolhido. Você é um dos escolhidos. Você que está acompanhando essa mensagem, olha o que eu vou dizer para você. Ninguém para ouvir o Evangelho se sobre a vida desta pessoa não tiver a ação do Espírito Santo. Ninguém consegue. Se o Espírito de Deus já não estiver agindo sobre a pessoa, essa pessoa ela não aguenta falar do Evangelho. Aqui fica até uma explicação. É por isso que muitas pessoas, às vezes você vai tentar falar, ela fala assim: lá vem esse negócio de crente. Ah, eu quero saber nada desse negócio de igreja. Ah, esses pastores que não sei o quê, e bibibi, bobobó. É porque o Espírito Santo não está agindo ali. E quando o Espírito Santo não está agindo, não adianta. Não adianta você querer debater, inclusive a palavra, ela não flui em debates, em discussões, ela não flui. Tanto que a Bíblia fala que ao servo do Senhor não convém contender. Aqui Jesus, vendo tudo aquilo, ele entrou no barco de Simão. O Simão consentiu que ele entrasse. Talvez você está na hora de você consentir que Jesus entre em cena na sua vida. Como pastor, eu sou cristão, mas às vezes você é um cristão, mas você tem levado Jesus no seu barco de qualquer maneira. Você não tem tido aquela vida cristã que deveria ter. Você não tem dado, eu vou usar até um termo pentecostal, que aí às vezes você vai entender melhor. Você não tem dado lugar para Jesus agir. Pastor, como assim dar lugar para Jesus agir? Você ouve a palavra, você entende a palavra, só que na hora de fazer conforme a palavra você não faz. E quando assim você o faz, até eu vou dar um exemplo. Cadê o pastor David? Sobe aqui, pastor David. Ele não vai subir agora para cantar não, então o pastor David vai cantar um louvor. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. O pastor David está aqui comigo. O que é dar lugar? O pastor David é a palavra de Deus. A palavra de Deus nós sabemos que é o verbo que se fez carne. Então quando você para ouvir a palavra de Deus, pastor David, vai até ali perto do piano e agora vem. Na hora que você está ouvindo a palavra de Deus, acontece isso, vem cá. Deus mandou a palavra para você. Jesus está com você. Só que quando você decide, fica aqui, pastor David, o Senhor é Jesus, é a palavra. Mas quando você decide, mesmo ouvindo a palavra, mesmo o Pai enviando a palavra ao seu coração, e você deliberadamente decide fazer as coisas do seu jeito, não levando em consideração a palavra, não respeitando a palavra enviada, na hora você faz isso. Você descartou Jesus. E tem muitos cristãos que vivem assim. Obrigado, pastor David. Tem muitos cristãos que vivem assim. Tem muitos cristãos que vivem desta maneira. Eles vão à igreja, eles ouvem a palavra, eles leem a Bíblia, eles sabem o que está escrito, mas na prática, eles vivem deixando Jesus de escanteio. Eles vivem deixando Jesus em segundo plano. E não foi isso que aconteceu aqui com Simão. Na hora que Jesus entrou no barco, ele consentiu. Está na hora de você consentir que Jesus entre no seu barco. Aqui está a transição. A transição está quando você permite que Jesus entre no seu barco, que você permita que ele faça parte da sua vida,
Que você não somente o ouça, mas que você faz com que ele faça parte de cada momento da sua vida, de cada decisão, de cada palavra que você vai falar, de cada coisa que você tem que resolver. Você vai parar, não, peraí, mas a palavra de Deus diz assim: eu vou fazer de acordo com a palavra. Nesta hora, você permitiu que ele entrasse no seu barco e você está oferecendo as condições para que Jesus mude a sua vida. É por isso que muitas pessoas, apesar de vir à igreja, de ouvir a palavra de Deus, a vida delas não muda. E se elas não mudarem essa postura, se elas não entenderem essa transição, que é muito importante, que foi fundamental aqui na vida do Simão. Nós vimos a história de um Simão fracassado, me perdoa o termo, fracassado não porque ele era derrotado em essência, fracassado não porque ele era fracassado, que ele era um acomodado. Não, nós vamos ver que o Simão aqui, ele era um homem muito esforçado, era uma pessoa que tinha sede de vencer, era uma pessoa que tinha sede de mudança. Porém, sozinho não dá, e sozinho na vida não dá. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão me acompanhando ao vivo agora, e outras que verão essa live. Eu sei que eu estou diante de pessoas esforçadas, pessoas que, se for conversar, a pessoa fala assim: pastor, eu não tentei 1, 2, 3 vezes não. Pastor, eu estou a vida toda tentando. Pastor, eu estou a vida toda me esforçando. Eu estou a vida toda, pastor, me empenhando, me dedicando. Mas, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes o que está acontecendo foi o exemplo que eu dei aqui há instantes anteriores aqui. Que você é de Deus, a palavra vem, ela fala com você. Só que na hora de fazer conforme a palavra de Deus, às vezes você até sem querer, você não percebe, você acaba tomando a frente de Jesus. E quando você toma a frente de Jesus, age às vezes pelas suas próprias convicções, pela sua própria emoção, pelo seu próprio raciocínio, você tirou Jesus de cena. E você não deve fazer isso. Aliás, nenhum cristão deve fazer isso. Se o cristão ele quer ter uma ascensão na vida, uma transformação na vida dele, ele precisa aprender que Jesus entrou no barco dele para fazer as coisas junto com ele, para orientá-lo, para guiá-lo, para conduzi-lo. Jesus não entrou no barco para ficar de canto, não. E às vezes na vida de muitas pessoas Jesus está de canto, Jesus está de lado, e isso não pode acontecer. Vamos ler mais um pouquinho. Diz assim: e entrando num dos barcos que era o de Simão. Na hora que Jesus ele entra no barco da pessoa, na vida da pessoa, ele vai pedir algumas coisas para a pessoa. E dentre as muitas coisas que Jesus vai pedir, ele vai pedir algo que você vai ouvir agora. Olha o que Jesus está pedindo. Ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Todo cristão, ele precisa entender, se ele quer vencer, se você quer uma mudança na sua vida, você precisa entender que você não pode ficar mais envolvido, entrelaçado com este mundo. Você tem que se afastar um pouco dessa terra. E Jesus ele é tão maravilhoso. Pastor, por quê? Ele não falou para o Simão se afastar muito, não. E aqui eu quero fazer um comentário. Às vezes tem irmão que fala: não, eu não sou desse mundo, eu não quero saber de nada, e quer cortar tudo. Não é assim. Nós estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. E por que afastar um pouco? Porque Deus sabe que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se comunicar, porque você vive em sociedade. Inclusive, o cristão ele não pode viver dentro de uma jaula, dentro de uma redoma. Ele tem que se comunicar, porque senão como que ele vai ser luz nesse mundo? O cristão ele tem que ir no mercado, ele tem que, claro, aquele que puder às vezes vai na academia, faz a caminhada, tem que trabalhar, está no transporte público, está dirigindo, fala com as pessoas. Senão como que o cristão vai ser a luz desse mundo? Então o Senhor falou assim: afaste o seu barco um pouco dessa terra. E claro, afastando um pouco dessa terra, depois algumas coisas vão ter que ficar de lado. Algumas coisas na nossa vida tem que ficar de lado. Tudo na nossa vida é prioridade.
E se Jesus não for a tua prioridade, mesmo você vindo à igreja, mesmo você escutando lives, não, pastor, mas eu escuto a palavra, eu ouço louvores na minha casa, no meu dia a dia. Mas se a palavra, se Jesus não for a prioridade, se nas suas decisões você não der prioridade ao que diz a palavra de Deus, nada irá mudar na sua vida. Nada irá mudar. Jesus fez um pedido simples: afaste o seu barco um pouco da terra. Se afaste um pouco dessa terra. Se desconecte um pouco das coisas desse mundo. É um pouco, é por alguns momentos, é para você ter comunhão com Ele. Olha a transição. A transição está ocorrendo aqui. Desde o momento que Jesus entrou no barco, ele tinha que se desconectar e ele estava triste. O Simão estava frustrado. O Simão estava chateado. O Simão estava preocupado. E talvez você tenha vivido assim hoje, até pelo momento que estamos vivendo, ou às vezes o momento que você está vivendo. Às vezes você fala assim: não, pastor, graças a Deus minha família está tudo bem, tal. Quanto a emprego eu estou tranquilo, quanto a condição, está tudo tranquilo. Talvez seu problema seja outro, como eu falei, um problema pessoal, emocional. Um problema que você fala: pastor, a coisa é comigo, está dentro de mim. Eu ando contrariada, chateado. Pastor, eu tenho uma família bonita e realmente eu não estou sabendo aproveitar. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que têm um casamento, e muito homem que tem uma grande esposa, que tem filhos lindos, mas não está sabendo aproveitar. Assim como tem muita mulher também, que tem uma família linda, um marido incrível, que poderia aproveitar mais da vida, mas não está conseguindo aproveitar. É uma depressão que está tomando conta ali, então é uma crise que a pessoa está vivendo. Mas nós vemos o que aconteceu na crise. Jesus entrou no barco de Simão e pediu para ele: se afaste um pouco da terra. E foi até onde? E assentando-se, ensinava do barco. Meu irmão, Jesus tem que se assentar na sua vida. Essa questão de você se afastar um pouquinho da terra, não é um dia ou dois que você tem que fazer isso, não. Você tem que levar isso para a sua vida. Nós temos que viver nesse mundo, mas não precisamos viver emocionalmente conectado com esse mundo. Não precisa. Pastor, por quê? Porque se você vive emocionalmente conectado com essa terra, você vai se irritar, você vai se chatear, você vai se abater. Daqui a pouco você está falando mal de um, de outro. Não. Então o cristão, ele vive afastado um pouco dessas coisas. Por quê? Porque ele não se envolve com isso. Porque o cristão, ele se envolve com o reino de Deus. E a tal ponto que você tem que se assentar, você tem que descansar. Descansar em quem? No Senhor. E por que descansar? E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus começou a ensinar. Meu irmão, Jesus quer te ensinar muita coisa. Quer ensinar para você, para mim, para nós, muita coisa. Ensinar como? Ensinar através da palavra. Lembrando, a multidão queria ouvir a palavra. É a palavra que ensina. É a palavra que vai mostrar para você e para mim o caminho certo, as decisões que devemos tomar. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, deixe Jesus falar com você. O diálogo é extenso. O diálogo começou desde quando ele entrou no seu barco e vai continuar. Nunca tape os ouvidos para o Senhor, ou nunca ignore a voz de Deus. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor tratar com você. Deixa o Senhor te conduzir. Olha a transição. Entrou no barco, pediu para afastar um pouco da terra, começou a ensinar. Ele se assentou e depois começou a ensinar. Às vezes você está vivendo uma dessas fases na sua vida. Às vezes é a fase que ele entrou no barco, agora você já sabe: opa, já sei o que eu tenho que fazer. Não dá para ser um cristão que não tomou uma decisão de se afastar do mundo. Não dá mesmo, não. Não dá. É por isso que eu falei, o tema da mensagem é a transição de Simão. Para ele sair daquela condição de crise, de fracasso, ele teve que deixar Jesus entrar no barco dele e se afastar da terra. Cristão, homem de Deus, mulher de Deus,
Você que tomou a decisão de seguir Jesus, não tente seguir Jesus e ser um homem de Deus, mulher de Deus envolvido nessa terra. Você vai ter que se afastar um pouco. E tem coisas que Jesus vai dizer para você, vai ter que se afastar definitivamente. Tem coisa que Jesus vai falar para você, não é o pastor Douglas que vai falar, não sou eu. Pastor, do que eu tenho que me afastar? Não. Jesus entrou no seu barco, afaste um pouco da terra, comece a ter vida de oração, comece a ter a prática de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus diariamente. Tem esses momentos, afaste um pouco da terra. Outra coisa, na hora que você está tendo comunhão com Deus, não deixa nada interferir não. Não deixa filho, não deixa marido, não deixa esposa, não deixa cachorro, não deixa gato, não deixa vizinho, não deixa ninguém. É prioridade, é o seu momento com Deus. Não deixa ninguém. A família vai vir, família espera. Não deixa. Não interrompa a sua comunhão com Deus. Afastou um pouco da terra, continuando. Não deixa serviço também, viu? Não deixa serviço também não. Não é que é muito serviço que eu estou trabalhando. Você vai ter que trabalhar a vida toda. Então para e tenha os seus momentos com Deus. É igual a hora do almoço no serviço. Engraçado, né? Geralmente muitas pessoas não abrem mão da hora do almoço não. Ou ainda que almoce um pouco mais tarde, mas não abre mão da hora do almoço. Porque ela precisa alimentar o corpo dela. Você precisa entender que não pode abrir mão da comunhão, porque tem que alimentar o espírito. Todo dia o ser humano precisa da palavra. Todo dia o ser humano precisa ouvir Deus. Todo dia o ser humano precisa ter comunhão com Deus. E por quê? E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Vai começar a te ensinar. Vai começar a tratar com você. A palavra vai começar a falar com você. E quando acabou de falar, irmão, tem muitos assuntos que Deus quer falar contigo. Deus vai falar comigo quando eu vou ouvir uma voz do céu. Para de bobeira. Se você começar a ouvir uma voz do céu, você está doido. Aí você tem que procurar um psicólogo. Não é a voz do céu, é aqui, é a voz da palavra de Deus. Deus vai falar contigo na palavra. Pastor, o senhor me chamou de doido. Não chamei você de doido. É que a gente vê cada aberração. Um tal de Deus mandou falar, de Deus mandou dizer, eu senti no meu coração isso e aquilo. E o triste, sabe o que é? É que a gente vê tantas pessoas desiludidas e feridas. Deus, Ele fala conosco pela palavra. É pela palavra. É aqui que Deus trata conosco. É dando entendimento e abrindo seus olhos. É pela palavra. Com todo temor e respeito eu falo, não tem esse negócio de recado, de Deus mandou dizer, não. É pela palavra. Se apegue à palavra, ouça a palavra, que é a palavra. Continuando. Assentando-se, ensinava do barco a multidão, verso 4. E quando acabou de falar, Jesus vai tratar com você de todos os assuntos da vida do ser humano, das necessidades do ser humano. Só que você tem que deixar ele acabar de falar. Você não tem que interromper o diálogo. Você não pode ter um entendimento superficial. Se você permitir, ele vai tratar com você de forma profunda, em vários assuntos. Vai levar você a um entendimento que as pessoas não compreendem, que as pessoas falam assim, nossa, eu nunca parei para pensar desse jeito. Realmente não parou para pensar, porque são coisas que estão além do que a mente do homem imagina. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim, para você, para todo aquele que Ele escolheu, que Ele chamou, o que Deus tem para a sua vida está além daquilo que você viu, você imaginou, ou do que você imaginou, ou do que subiu ao seu coração. Pode ter certeza. E quando acabou de falar, disse a Simão, ele vai dar direções específicas para você. Ele tem direções específicas para a sua vida. E pode ver, quem que falou? Foi Jesus. Quem falou uma pessoa, não foi um homem. Às vezes você está querendo ouvir coisas que só Jesus vai tratar com você. Por isso que você tem que ter uma vida com Ele. Por isso que você não pode ser aquela pessoa que só vem à igreja. Tem coisas que Ele vai tratar específico com você. O Espírito Santo vai tratar com você. Então não feche essa oportunidade gerada em Deus, do Espírito Santo tratar com você. Deixa Ele tratar. Acabando de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha a resposta de Simão. E respondendo Simão, disse, Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite, está vendo? Ele era um homem esforçado, era um homem batalhador. Havendo trabalhado toda a noite, esse é o seu retrato.
nada apanhamos. Ou seja, Senhor, infelizmente nessa noite nós não tivemos sucesso. E às vezes até me perdoe, Senhor, eu estou meio assim, meio cabisbaixo, porque a gente tem família, a gente tem contas para pagar, a gente tem uns compromissos. Só que eu não peguei nada. Como que vai ser? Não peguei, então se eu não peguei peixe, eu não tenho dinheiro. Nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Tem traduções que falam, mas porque mandas. E tem tradução que fala sobre a tua palavra. Todo cristão precisa aprender isso. Para se vencer crise, viver pela fé é viver agindo sobre a palavra. Não é sobre as vontades, não é sobre sonhos, é sobre a palavra. Eu gosto da tradução que fala assim, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Através desse irmão nós vemos a receita do sucesso. Nós vemos como que nós devemos agir. Não podemos agir na empolgação, na emoção ou na razão. Nós temos que agir sobre a palavra de Deus. Aqui nós vemos a transição. Eu trouxe para você nesse momento a transição de Simão. E teve vários fatos que aconteceram nessa transição. Jesus entrou no barco. Ele afastou o barco da terra. Jesus se assentou e depois que ele se assenta, ele começou a ensinar. E depois que Jesus falou, nunca interrompa o diálogo, a quarta coisa. E a quinta coisa, ele falou, deu a direção específica. Lance sua rede ao mar. E nós vemos Simão tomando a decisão sábia. Senhor, olha, apesar de já ter tentado, de já ter lutado e não ter conseguido, mas porque mandas, ou, como diz a tradução mais atualizada, sobre a tua palavra. Aprenda a ter uma vida agindo sobre a palavra de Deus. Aprenda a administrar o teu casamento agindo sobre a palavra de Deus. Aprenda a cuidar e educar os seus filhos, não agindo pelo que você aprendeu, mas agindo sobre a palavra. Aprenda a lidar com os seus familiares agindo sobre a palavra. Aprenda a prosperar agindo sobre a palavra de Deus. Deixa Deus te guiar. Tem pessoas que falam, eu quero sair desse emprego. E tem pessoas dizendo, eu quero esse emprego. Deixa Deus te guiar. No momento certo as coisas vão acontecer. Eu quero abrir minha empresa. E tem gente falando, eu quero fechar minha empresa. Deixa Deus te dirigir. Quem sabe é para você ter a empresa, quem sabe talvez não seja. Eu vou investir meu dinheiro em tal coisa. Mas será que é para você investir mesmo? Ora a Deus. Vai falando com Deus, vê se Deus esclarece para você o assunto, te dá um entendimento. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Não é assim. Não é assim. Você tem que ser dirigido pela palavra. Entenda, cristão tem que ser dirigido pela palavra. Ele não pode agir por conta própria. Ele não pode agir por emoção, nem na razão e nem na necessidade. Ele tem que agir pela palavra. Houve a história, a Bíblia conta a história de um homem chamado Saul. O Saul, ele perdeu uma grande oportunidade que Deus tinha dado para ele, porque ele agiu por necessidade. O profeta Samuel falou para ele bem assim, olha, você vai lá, você vai me esperar 7 dias para que nós ofereçamos o sacrifício e Deus vai entregar totalmente os filisteus nas suas mãos. Chegou no 7º dia, ele viu a companhia dos filisteus, o povo começou, e aí Saul, vamos fazer alguma coisa? Vai fazer. O povo começou a te dispersar, ele ficou ansioso e foi lá oferecer o sacrifício. Na hora que ele acabou de oferecer o sacrifício, o profeta chegou. O profeta falou, não falei para você esperar 7 dias? Mas eu tive que me apressar e oferecer. Não, ele não tinha que se apressar, ele tinha que saber esperar. Não, o profeta falou que vai vir, falou que viria no 7º dia. Meu irmão, não haja na pressa, não haja na emoção. Deus falou assim, olha, o profeta falou assim, olha, Deus iria confirmar o teu reino para sempre a partir de hoje, e iria entregar os filisteus totalmente nas tuas mãos, e você não entendeu. Tem muitas vitórias que Deus quer entregar para você, que quer manifestar na sua vida, mas você precisa aprender a agir sobre a palavra. E
E a maioria dos filhos de Deus não age sobre a palavra. Eles agem pelo que vem na mente deles, o que vem no coração deles, o que eles pensam. Pastor, eu não tenho razão. Você tem razão. Você tem razão. Mas nós não vivemos de razão. Jesus fala isso lá em Hebreus, quer ver mostrar para você? Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. O nosso versículo, quer ver? Hebreus 10, 38. Eu vou ler o 37. Hebreus 10, 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Meu irmão, aquilo que é seu é seu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. O Deus que prometeu, e Deus promete pela, você já sabe, pelo quê? Palavra, não é pelo recadinho, não. Eu não conheço, com todo o temor e respeito, eu não conheço Deus de recado. O recado que Deus dá é aqui, ó. É dentro da palavra. Porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Meu irmão, não vai tardar. O que é seu é seu. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas olha o que diz: mas o justo, aquele que entregou a vida para Jesus, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O que é esse viver da fé? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de quem? De Deus. Você quer andar por fé? Você quer viver da fé? Aprenda a ter todo o seu comportamento alterado, mudado pela palavra de Deus. Só que essa decisão de ter o comportamento alterado pela palavra é sua. Você só vai ouvir a palavra. Você se expõe para ouvir. Deus vai te orientar. Só que na hora de fazer, você tem que fazer. Então aprenda a viver da fé no seu emprego. Aprenda como lidar com o seu patrão ou lidar com o seu empregado. Aprenda a tratar a tua esposa, a tratar o teu esposo. Aprenda a tratar os seus filhos. Aprenda a tratar os demais familiares com a devida honra, com o devido respeito. Aprenda a tratar a sua vida financeira de acordo com a palavra, não de acordo com o que você acha, o que você pensa. Tem pessoas que falam assim: pastor, mas lá estou dando exemplo, lá na igreja que eu vou, o fulano lá falou que o dízimo é o que você pode dar. Eu aprendi a acreditar na palavra de Deus. A palavra dízimo significa 10ª parte, não é o que eu quero, é do jeito que está escrito. Então é esse cuidado que tem que ter. O Pedro, Simão, a transição dele foi o quê? Ele deixou de ser um homem que agia por conta própria e aprendeu a agir com o Senhor. E como? Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aprenda a lançar as suas redes em todos os setores da sua vida. Mas você só pode lançar as redes se for sobre a palavra de Deus. Pedro já não agia mais. Pastor, por que o senhor está falando Pedro? Porque esse é o Simão Pedro. É a mesma pessoa. Então o Simão, ele já não agia mais por conta própria. Ele já não fazia mais a coisa por ele mesmo. Ele fazia dirigido por Deus. E quem faz a coisa dirigido por Deus, é impossível não ter resultado. Para a gente encerrar, vou chamar o pastor aqui daqui a pouco para cantar um louvor, e depois eu oro e nós vamos encerrar essa nossa transmissão. Volta para Lucas 5, diz assim, E respondendo Simão, Lucas 5:5, respondendo Simão disse-lhe: Mestre. Ele sabia que não era qualquer um, era o mestre. Jesus é o mestre, é o Senhor, é o professor. Mestre é professor, é aquele que conduz, é aquele que guia. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, lançarei a rede. E o versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Meu irmão, o resultado foi grande no meio da crise. Irmão, crise é algo muito bom. Pastor, o senhor é maluco? Não sou. Porque crise abre para mim e para você uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ter grandes resultados, transformar esse momento de crise em momento de crescimento, em momento de grande avanço na vida. É na crise que se cresce,
É na crise que muita coisa muda na sua vida. Amém? Antes de nós orarmos, pastor David, vou chamar o pastor David aqui para cantar um louvor, vai fazer uma adoração e esse povo vai ser abençoado, né, pastor? Sim, senhor. Eu tenho certeza que Deus vai usar o Senhor agora. Amém? Fica com o pastor David, daqui a pouco o pastor Douglas volta aqui para nós fazermos a oração da fé e Deus vai operar poderosamente. Aliás, na oração da fé eu vou chamar até o pastor Luiz para orar comigo, é o pastor que está aqui comigo na série regional em Guarulhos, e nós vamos fazer uma oração de rebuliço e Deus vai operar. Amém? Pastor David, leve esse povo através dos louvores à presença de Deus. Fica à vontade. Isso, começa a buscar o Senhor agora. Declare que Ele é o nosso Deus. Ele está presente aqui. Você, meu irmão, que ouviu essa palavra, isso, sinta o toque do Senhor. Declare para Ele: Pai, eu estou aqui, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Oh, meu Deus, nós entendemos que somente a Tua palavra, com a Tua palavra, Pai, é que há mudança, transformação, restauração em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro para Ele: oh, aleluia. Declaro para Ele: estou aqui na Tua casa, preciso ouvir Tua voz, e aos Teus pés, aos Teus pés, me lanço agora. Eu sei que Tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance pro Teu favor. Tu tens o remédio pra minha
começamos, meu Deus, a oração em favor de todas essas pessoas. Meu Deus, que o teu poder venha visitar cada vida, cada lar. Meu Deus, venha visitar esse homem, essa mulher, essa pessoa que está nos acompanhando nesse momento, meu Deus, seja lá qual for o problema, a situação, o Senhor é poderoso para operar. O Senhor é poderoso, meu Deus, até mesmo para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Meu Deus, não te detenhas em operar. Não te detenhas, meu Deus, em se manifestar nessa casa. Não te detenhas, meu Deus, em se revelar em favor dessa família, em favor do casamento dessa pessoa, da saúde. Meu Deus, essa pessoa que foi diagnosticada, meu Deus, com Covid-19, ou que possui todos os sintomas. Ah, meu Deus, visite essa pessoa. Mas esse lá, meu Deus, onde está o pai de guerra? Essa família que não está se entendendo. Meu Deus, essa família que está toda ligada, meu Deus, com a perda de um parente, ou com a perda do emprego, meu Pai, que era a única provisão que essa família tinha. Oh, meu irmão, não tem, mas o Senhor, Ele é contigo. Meu Deus, manifesta a tua glória, a tua unção em favor dessa casa, dessa família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu Deus, é no nome de Jesus, meu Deus, na mesma fé, meu Deus, nesta tarde, Jesus, nós apresentamos este povo ao Senhor, essas vidas ao Senhor, Jesus, e o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para abençoar essa pessoa. Então, Espírito Santo de Deus, entra agora, Jesus, com o teu poder, meu Deus, quebrando o mal, despedaçando, meu Deus, esse laço do demônio, essa pessoa, meu Deus, que está depressiva, meu Deus, que já não tem mais paz na vida dela, a pessoa não dorme, não se alimenta mais, o diabo vai pegando tudo que é seu e vai saindo agora, em nome de Jesus. O demônio que age na família faz o marido ficar ignorante da esposa, não tem paz dentro desse lar, dentro dessa casa, mas em nome de Jesus nós estamos aqui, meu Deus, a mesma fé, meu Deus, para repreender todo o mal, para exigir que toda a força do inferno saia, em nome de Jesus. É no nome de Jesus Cristo que toda oposição, que toda ação maligna que tem se levantado contra a casa, contra a família, contra o lar, esse homem, essa pessoa, tem que cair por terra, tem que desaparecer, tem que bater em retirada. Isso, meu irmão, minha irmã, é hora de orar, é hora de você colocar a mão alto na tua cabeça e repreender esse mal na sua vida, o desânimo, a tristeza, a minha fé está unida com a tua fé, e não vai mudar absolutamente nada. Essa dor, esse mal-estar, toda normalidade, toda obra maligna, toda confusão emocional, confusão mental, em nome de Jesus, é para sair daí agora, toda revolta, todo ressentimento, toda obra do diabo, eu estou mandando desaparecer, eu estou mandando cair por terra. Pega a sua dor, pega o seu sofrimento, todo mal, toda angústia, toda obra do inferno, saia em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a todos esses que oraram comigo com fé, crendo, abençoados, curados, libertos, que a vida do Senhor se manifeste em favor de todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glórias a Deus. Que maravilha. Receba essa oração, receba a bênção de Deus sobre a sua vida e esteja certo de algo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá bom? Nós vamos encerrando essa nossa live aqui. Eu tenho certeza, espero que ela tenha sido uma bênção na tua vida, mas eu tenho certeza que Deus operou de uma forma especial, tá bom? Deus abençoe você. Na próxima live nós vamos estar falando sobre a ascensão de Simão. Na primeira live nós falamos sobre a crise, nesta nós falamos sobre a transição do Simão, e agora na próxima nós vamos falar sobre a ascensão. Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz, na graça de Jesus.